Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. Na nossa teleaula de hoje, o objetivo é corrigir exercícios propostos da aula anterior. Então, para isso, eu preparei uma apresentação. Vou disponibilizar essa apresentação para vocês agora. Vou aguardar um tempo aqui. Um momentinho. Que vai aparecer. Um pouco de paciência. Quem sabe faz ao vivo. Pronto, apareceu. Beleza. Valeu. Então, aqui apareceu a apresentação, né, resolução de exercício de física da segunda série. Para que a gente resolva esses exercícios, se liga que está na hora da revisão. Então, na nossa última teleaula, nós aprendemos sobre cordas vibrantes. Então, vimos que as cordas vibrantes eram fios flexíveis e tracionados dos seus extremos. São cordas que elas são utilizadas em instrumentos musicais, como guitarra, violino, violão, piano, né? Então, uma corda, ao vibrar, ela produz um som com uma certa frequência, e essa frequência está ligada diretamente à velocidade de vibração. Ou seja, quanto maior a velocidade, né, de vibração dessa corda, maior vai ser essa frequência, ou seja, mais agudo é o som. Então, tendo uma corda esticada, essa corda tem alguns termos. Deixa eu botar o contador laser aqui. Beleza. Então, tem alguns termos que eu tenho que levar em conta. Então, uma corda, quando ela é esticada com uma tração, e com uma certa massa M e de um comprimento L. Então, essa corda, ao ser esticada, ao ser tracionada e ao bater na corda, ela adquire uma velocidade. Então, essa velocidade da corda aqui está relacionada com a frequência. Então, numa próxima aula, nós vamos fazer essa relação entre frequência e velocidade. Mas na aula de hoje, eu quero corrigir alguns exercícios que vão determinar essa relação entre velocidade e tração. Essa relação, como visto na aula anterior, é calculada por essa equação, onde V é a velocidade da onda na corda, T é a força, que é a tração, e μ é a densidade linear da corda. Bom, essa densidade linear, ela é o objeto de estudo da primeira questão que nós vamos resolver, que é a questão número 49. Acompanhe comigo. A densidade linear μ de uma corda é dada por μ igual a m sobre L, onde m é a massa da corda e L é o seu comprimento. Então, aqui, a primeira questão define o que a gente chama de densidade linear. Então, densidade linear é a quantidade de massa que está dentro de um comprimento da corda. Bom, feito essa definição, vem um problema. Supondo todas as outras grandezas iguais, quais as outras grandezas que eu estou falando? Das grandezas aqui, ó, da tração, né, que ele está relacionando. Supondo todas as outras grandezas iguais, uma onda se propaga mais rapidamente em uma corda com mais massa e mais estreita, ou em uma corda com menos massa e mais longa. Bom, explique. Você poderia fazer essa explicação seguindo a sua lógica, ou seja, do que você sabe do conceito, ou você poderia usar essa relação entre densidade como sendo massa sobre comprimento. Bom, a sua lógica seria, a correta lógica seria, uma corda com mais massa é uma corda mais pesada. Se ela é mais pesada, ela é mais difícil de se mover. Então, a lógica diz que quanto maior a massa, menor será a velocidade. Mas por que essa relação? Então, pense bem. Densidade é proporcional à massa. Então, uma corda com mais massa é uma corda mais densa. Já uma corda mais longa, com maior comprimento, é uma corda menos densa. Então, se você quer que ela se propaga mais rapidamente, você tem que ter mais velocidade. Vamos, então, à
Resolução. Há uma relação inversa entre a velocidade e a densidade linear. Lembre-se dessa relação aqui, ó. Velocidade e densidade linear pela equação são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que quanto menor a densidade, maior será a velocidade. Então, há uma relação inversa entre velocidade e densidade linear. Portanto, na corda com menos massa, a segunda corda com menos massa e mais longa, ela possui uma densidade menor, porque menos massa, menor densidade, mais longa, menor densidade. E quanto menor a densidade, maior a velocidade. Portanto, uma onda se propaga mais rapidamente numa corda com menos massa e mais longa. Por quê? Porque ela possui uma densidade menor. Então, essa é a relação conceitual. A partir de agora, nós vamos fazer uma relação numérica, a proposta. Então, vamos lá? Questão número 50. Uma determinada corda de um piano possui 1,5 metros de comprimento, então o valor de L, 1,5 metros, e 150 gramas de massa. Lembrando aqui que a densidade linear é em quilograma por metro, não é em grama. Então, como a questão está em gramas, nós temos que transformar isso para quilograma. Então, mas já lembrando, das 150 gramas eu tenho que transformar para quilograma. Como é que eu transformo grama para quilograma? Lembrando, 1 quilograma são 1.000 gramas, então eu divido por 1.000. Bem, então eu tenho o comprimento, em 1,5 metros, e tenho 150 gramas. E dividido por 1.000 seria 0,15 quilogramas. Pergunta: qual é a velocidade da onda que se propaga nessa corda em dois casos? Com a tensão sendo 250 newtons e com a tensão sendo 1.000 newtons. Vamos à questão? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a densidade linear, sendo massa sobre comprimento. Lembre-se, né, que seria 0,150, não 150 gramas, mas 0,150 quilogramas, já transformando de grama para quilograma, dividido por 1,5 metros. Fazendo essa divisão, eu tenho a densidade, 0,1 quilogramas por metro. Vamos usar isso na letra A. Sendo velocidade igual a raiz de t sobre μ, no lugar de t eu coloco 250, no lugar de μ eu coloco o valor encontrado, 0,1 metros. Sendo assim, 250 dividido por 0,1, você tem raiz de 2.500. E como vocês sabem, raiz de 2.500 é 50, resposta 50 metros por segundo. Não entendi, professor. Vai ter mais uma chance. Na letra B, em vez da tração ser 1.000, em vez da tração ser 250, a tração vai valer 1.000. Sendo assim, no lugar de T você coloca 1.000, no lugar de μ você coloca o 0,1 que você achou. 1.000 dividido por 0,1 dá 10.000. 10.000, raiz de 10.000, 100. Bom, a velocidade da letra A, 50 metros por segundo, a da letra B, 100 metros por segundo. Eu gostaria de chamar uma outra atenção aqui nesse problema. A tração era de 250, ela foi para 1.000. Então, a tração ela aumentou 4 vezes. A tração aumentou 4 vezes. A velocidade passou de 50 para 100. A velocidade não aumentou 4 vezes, a velocidade aumentou 2 vezes. Mas por que quando a tração aumenta 4 vezes, a velocidade aumenta 2 vezes? A resposta está na equação. A velocidade é proporcional à raiz quadrada da tração. O que isso significa? Significa que, como a tração aumentou 4 vezes, raiz de 4, 2. Então, a velocidade vai aumentar 2 vezes, como nós achamos. Isso nós vamos usar em outro problema que vem adiante. Próximo problema. Suponha que a corda de um baixo, sabe, baixo, um baixo vibre com uma frequência de 375 Hz, formando uma onda de comprimento de onda igual a 80 centímetros. Bom, comprimento de onda não é comprimento da corda.
Então, o que ele me deu aqui não foi o L, o que ele me deu foi o lambda. Se a corda desse baixo tem densidade linear de 0,05 kg por metro, qual é a tensão que a corda está submetida? Então, ele pede a tensão, tensão ou tração, é a mesma coisa, me dá a densidade, mas eu sei pela equação V igual a raiz de T sobre μ, e eu tenho, para achar a tensão, eu preciso da densidade, mas preciso da velocidade. Então, a primeira coisa a calcular seria essa velocidade. Como é que eu vou calcular essa velocidade? Lembre-se da equação fundamental da ondulatória. V é igual a lambda vezes F. Dado lambda, 80 centímetros. O que eu tenho que fazer com esse 80 centímetros, já que aqui eu tenho metros? Transformar 80 centímetros para metro. Como é que eu faço isso? Divido por 100. Então, 80 centímetros, 0,8 metros, vezes a frequência, 375 Hz. Então, lambda F, eu tenho 300 metros por segundo. Feito isso, eu posso calcular a tração. Como é que eu farei? Pego V é igual a raiz de T sobre μ. No lugar de V, coloco 300. No lugar de μ, coloco 0,05. Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Quando eu tenho uma raiz dentro, com uma variável, perdão, a variável dentro da raiz, para tirar essa variável dentro da raiz, eu elevo ao quadrado os dois termos. Elevo ao quadrado 300 e elevo ao quadrado a raiz de t sobre 0,05. Com isso, eu tiro da raiz. Tirando da raiz, elevando ao quadrado 300, ficou 90.000. Elevando ao quadrado a raiz, ficou t sobre 0,05. Multiplico o cruzado e acho o valor t igual a 4.500 newtons. Ok? Então, nessa questão, alguns detalhes. O lambda eu transformei de centímetro para metro, para achar a velocidade. E outro detalhe, para tirar da raiz, elevei ao quadrado dos dois lados. Bom? Próxima questão. Em uma corda de densidade linear 0,2 kg por metro, tracionada por 2.880 newtons, propaga-se um pulso com velocidade de 120 metros por segundo. Então, ele já me deu a velocidade, já me deu a tração, já me deu a densidade. O que ele pede, será? Bom, qual seria a velocidade de propagação? Mas ele não me deu a velocidade? Deu, mas ele está mudando a questão. Qual seria a velocidade de propagação se a corda fosse cortada pela metade? E na letra B, se a tração for aumentada 4 vezes. Bom, vamos lá. O que acontece se a corda for cortada pela metade? Ela fica mais fina? Ela cortada pela metade, a densidade dela muda? Não, porque ao ser cortada pela metade, você diminui o comprimento, aqui, metros, mas você diminui a massa de maneira proporcional. A densidade não muda, a tração não muda. Então, o que acontece com a velocidade? Não muda. Então, a resposta correta é 120 metros por segundo. Por quê? Cortando-se a corda pela metade, a massa também é reduzida à metade, não ocorrendo alteração da densidade linear. Não ocorreu alteração da densidade, como a tração e a densidade permanecem a mesma, a velocidade também não se altera. Beleza? Então, a resposta da letra A continua a mesma. Só que agora eu alterei a tração. A tração foi aumentada 4 vezes. Lembra daquela outra questão que eu frisei? O que acontece quando aumenta a tração 4 vezes? O que acontece com a velocidade? Lembra-se que a resposta era o dobro, porque como velocidade e tração eram proporcionais, porém com a raiz, você teria que relacionar isso à raiz, ou seja, a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tração. Então, se a tração foi aumentada 4 vezes, a velocidade aumenta, mas não aumenta 4 vezes, aumenta a raiz de 4, ou seja, 2 vezes. A velocidade é proporcional à raiz quadrada da tração. Ok? Então, a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tração. Então, se a tração aumenta, a velocidade também aumenta, só que aumenta dentro da raiz. Logo, a velocidade aumentará raiz de 4 vezes, não 4 vezes. Raiz de 4, a velocidade aumenta 2 vezes. Se a velocidade era 120, ela passa, perdão, se a velocidade era 120, ela vai passar para 240. Beleza? Passemos para a próxima e última questão.
uma questão da Universidade Federal de Pernambuco, uma questão discursiva, quando a universidade ainda não adotava o Enem. Uma onda transversal propaga-se em um fio de densidade D igual a 10 gramas por metro. Então, como é uma questão de vestibular, nem sempre vai usar as grandezas da forma que a gente conhece. Então, eu apresentei para vocês, densidade linear como μ. Ele apresenta aqui como D, só mudou a letrinha. Lembrando que aqui está em grama por metro e tem que ser quilograma por metro. Então, eu tenho que transformar esse grama aqui para quilograma. Bem, esse fio está submetido a uma atração de 16 newtons. A atração ele chamou de F, a gente chama de T. Não importa aqui o símbolo da grandeza, representa densidade e tração. Verifica-se que a menor distância entre as duas cristas da onda é igual a 4 metros. O que significa a menor distância entre duas cristas da onda? Muito bem, comprimento de onda. Então, ele me deu o comprimento de onda e pede a frequência dessa onda em hertz. Se ele me deu o comprimento de onda e pede a frequência, logo você vai lembrar de V igual a lambda F. Se você lembrar de V igual a lambda F, você vai perceber que o problema não te deu o V. Então, o que eu vou ter que fazer para calcular a frequência? Determinar a velocidade primeiro e depois calcular através do V igual a lambda F. O contrário do que nós fizemos no exercício anterior. Vamos lá, então? Bom, a velocidade de propagação da onda vai ser dada por V igual a raiz de F sobre D, né? Que seria o nosso raiz de T sobre μ. O F foi dado como 16 e o D, 10 a menos 2. Mas de onde que eu tirei esse 10 a menos 2? Ora, daqui, ó. 10 gramas. E para transformar para quilograma, eu divido por 1000. Dividido por 1000, que é andar 3 casas, ficaria 0,001 grama. Então, ao dividir 10 por 1000, né, eu teria a mesma coisa que uma potência de 10 a menos 2 quilogramas. Mas se você quisesse, você poderia colocar 0,001 quilogramas também. Dividido 16 por 10 a menos 2, você teria 1.600. Ou 16 por 0,001 daria 1.600. Raiz de 1.600 dá 40 metros por segundo. Achei essa velocidade para quê, professor? Para calcular a frequência. Então, jogue em V igual a lambda F. No lugar de V, você coloca 40. No lugar de lambda, lembrando aqui, no lugar de lambda, você coloca 4. No lugar de V, coloca 40. No lugar de lambda, coloca 4. 40 por 4. Então, a frequência vai ser 10 Hz. Bom, aqui resolvi pulando alguns pontos matemáticos, mas você, com calma, você conseguiria chegar no mesmo resultado. Bom, esses foram os exercícios aqui. Deixa eu tirar a apresentação, parar um pouquinho a apresentação. Voltei aqui para vocês, voltei para me despedir dessa teleaula. O objetivo dessa teleaula foi corrigir esses exercícios. Como sempre, se você não entendeu alguma parte ou algum ponto, me mande um e-mail com essa particularidade e eu tentarei resolver para você. Tudo bem? Bom, até a próxima teleaula. Fiquem com Deus sempre, né? Cuidem-se bem, vai ficar tudo bem no final, tá bom? Tchauzinho para vocês.